Olá, meus prezados, quem vos cumprimenta nesta hora é o vosso irmão em Cristo, Pastor Célio, que deseja a você grandes bênçãos de Deus. E nesta manhã nós vamos meditar mais um pouco sobre a palavra de Deus. O desejo do nosso coração é trazer a você a mensagem de Deus com toda a isenção possível, para que você possa ser guiado pelo caminho da verdade. E nesta manhã nós queremos meditar na palavra de Deus, que está em Romanos capítulo 1, do verso de número 14 ao verso 17. Nós encontramos ali um escrito do apóstolo Paulo falando sobre o evangelho. E ele fala sobre não ter vergonha do evangelho. Quando nós olhamos a vida do apóstolo Paulo, ele era o Saulo de Tarso. Ele era um perseguidor ferrenho da igreja. Saulo de Tarso, que tinha a sua formação religiosa aos pés de Gamaliel, ele foi ensinado, ele foi discipulado pelo grande Gamaliel, e a sua doutrina, a sua base doutrinária era seguir a lei de Deus. E qualquer coisa contrária que fosse a lei de Deus era inadmissível e devia ser combatido com todas as forças, com toda a energia. E foi o que ele fez. Saulo de Tarso começou a perseguir a igreja. À medida que o evangelho, nos seus primórdios, estava avançando, estava crescendo, Saulo de Tarso começou a perseguir a igreja, prendendo os irmãos, aprovando a morte e a perseguição aos que eram seguidores do Senhor Jesus Cristo, aos discípulos de Jesus. E a igreja estava vivendo ali nos seus primeiros anos, no seu nascedouro ainda. E Saulo não podia admitir aquilo, e por isso ele perseguiu a igreja. Ele mandou prender, ele ajudou na execução de pessoas que eram discípulos do Senhor Jesus. E quando Paulo está escrevendo aqui, eu não me envergonho do evangelho, é que Paulo havia passado por um processo de conversão. Ele tinha tido um encontro com o Senhor Jesus Cristo e a sua vida foi transformada. Isto é realmente algo extraordinário. Como que um perseguidor, como que uma pessoa formada numa doutrina pode agora estar defendendo uma doutrina que antes ele perseguia? Ele perseguia o caminho da verdade, mas agora, depois da sua conversão, depois do encontro que ele teve com Cristo, na estrada de Damasco, ele se torna um defensor da fé e começa a pregar. E agora aqui no capítulo 1, no versículo 16, ele fala: não me envergonho do evangelho. Quando Paulo pensava na sua vida passada, ele tinha muitas coisas do que se envergonhar. Ele assistiu à execução de Estevão apedrejado. Ele ajudou a prender pessoas. Ele fez de tudo para combater o cristianismo nos seus primórdios. E agora ele está dizendo que não se envergonha do evangelho, mas na sua vida passada ele se envergonhava de muita coisa. Agora, por que Paulo tem esta mudança? Porque ele se converteu, ele teve um encontro com Jesus e ele disse: eu não me envergonho do evangelho. E acredito, meus prezados, que depois de 2000 anos quase da escrita desse texto pelo apóstolo Paulo, nós podemos também dizer que nós não devemos nos envergonhar do evangelho. Nós devemos seguir aquilo que o apóstolo está dizendo, não nos envergonhar do evangelho. Certa vez Jesus disse assim: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu me envergonharei dele diante do meu Pai lá nos céus. Então nós temos aqui a palavra do próprio Jesus e temos também a palavra de Paulo, que nós não podemos nos envergonhar do evangelho de Jesus Cristo. Mas o que é de fato o evangelho? O evangelho é a história da vida, do nascimento, da vida, da morte do Senhor Jesus Cristo e o propósito pelo qual existiu esta vida.
Isto é o Evangelho. Mas por que Paulo ele está dizendo que não se envergonha do Evangelho? Em primeiro lugar, nós podemos ver pelo texto que Paulo não se envergonhava do Evangelho, porque ele diz que o Evangelho é o poder de Deus para salvação. Se eu disse agora de pouco que o Evangelho é a vida de Jesus, é o nascimento, a vida, o sofrimento e a morte de Jesus, se o Evangelho é o ensinamento que Jesus nos dá, nós podemos ter certeza que ele é de fato o poder de Deus para a salvação. Porque a morte expiatória de Jesus Cristo, o derramamento do sangue de Jesus, trouxe salvação a toda a pessoa. E Paulo, ele experimentou isso na sua vida. Ele diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, porque ele havia tido um encontro com Jesus e a sua vida havia sido transformada. Então ele está dizendo, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Não existe, meus prezados, nenhum outro poder para a salvação, a não ser você conhecer o que é o Evangelho de Jesus Cristo. Não existe um outro meio de você conhecer o que é o Evangelho se você não pegar a Bíblia, as Escrituras Sagradas e começar a ler, começar a estudar os Evangelhos, começar a estudar as cartas do apóstolo Paulo, que foi uma interpretação do Evangelho de Jesus Cristo, uma interpretação, diga-se de passagem, verdadeira, uma interpretação espiritual, uma interpretação genuína da palavra de Deus, seguindo, acima de tudo, a orientação e a inspiração do Espírito Santo de Deus. Então Paulo ele fala enfaticamente, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Mas ele salva quem? E ele continua dizendo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Está aqui realmente a palavra-chave para que haja salvação. Não basta você conhecer o Evangelho, não basta eu estudar o Evangelho, não basta eu dizer que eu conheço a vida de Jesus Cristo. Eu preciso crer nesse Evangelho. Talvez seja realmente algo absurdo para muitas mentes. Por quê? Porque como um homem no passado, que se intitulava Filho de Deus, vem a este mundo, morre numa cruz e diz que o seu sangue é para a redenção de todos os pecadores. Para uma mente intelectual, isso é loucura. O próprio apóstolo Paulo disse que o Evangelho é loucura, mas é realmente aquilo que Deus proporcionou. Então o que eu preciso crer no Evangelho. Enquanto Paulo não creu no Evangelho, enquanto Paulo não se inteirou do Evangelho, creu no Evangelho, ele era um perseguidor, rejeitava, e a sua vida era uma vida perdida, era uma vida de um perseguidor dos seguidores de Jesus. Mas a partir do momento que ele creu no Evangelho, a sua vida foi mudada. Então o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É preciso crer, é preciso acreditar. E quando você passa a crer no Evangelho, a sua mente se abre, o seu espírito se abre para as coisas de Deus e você começa a ter uma percepção espiritual que você nunca teve antes. Não é algo ligado apenas ao intelecto, não é algo ligado apenas ao conhecimento. É algo ligado à experiência espiritual. É algo ligado à experiência pessoal. É algo empírico que você passa a ter na sua vida porque você passou. Eu passei pela experiência de crer no Evangelho. Então o apóstolo Paulo está dizendo que não se envergonhava do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Veja que ele está fazendo aqui uma inclusão de todo aquele que crê.
O evangelho não está sendo direcionado apenas a uma elite. No princípio, para você ter uma ideia, quando Jesus começou a pregar o evangelho e anunciar que o reino de Deus estava próximo, os discípulos de Jesus achavam que a pregação de Jesus era somente para o povo judeu. Não era para os gentios, não era para os bárbaros, não era para os gregos, não. Era somente para o povo de Israel. Eles entendiam, eles pensavam desta forma, mas eles estavam totalmente equivocados. Porque quando Jesus mandou pregar o evangelho e eles não entenderam esta palavra que o Senhor falou, ele disse: ide por todo o mundo. Então o evangelho, ele é inclusivo. Ele vai não somente ser direcionado a uma elite, a um grupo religioso. Não, o evangelho é para todo aquele que crê. É para o judeu, é para o grego, é para o bárbaro, é para o escravo, é para o livre, é para o sábio, é para o inteligente. O evangelho é para todo. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o apóstolo Paulo, ele tinha sempre em mente isso daí, que o evangelho era para todo mundo. Agora, por que Paulo não se envergonhava do evangelho, meus prezados? Porque no evangelho se revela a justiça de Deus. No evangelho não está revelada a justiça do homem, não. A justiça do homem é esta: aquele que fez alguma coisa devia pagar por aquilo que fez. Por exemplo, o que a lei dizia: se alguém matasse alguém, deveria ser morto. Se alguém furasse o olho de alguém, seu olho deveria ser furado. Se alguém fizesse alguma coisa ao seu próximo, era a lei de talião, era isso que estava sendo ensinado. Agora, quando Paulo conhece o evangelho, ele percebe que a justiça de Deus se revela no evangelho. E qual é a justiça de Deus? A justiça de Deus é essa: que Jesus veio a este mundo para pagar os pecados de toda a humanidade. Olha só a justiça de Deus. A justiça de Deus é diferente da justiça humana. A justiça humana diz: você fez isso de errado, você tem que pagar. A justiça de Deus diz: se você fez alguma coisa de errado, mas você crê em Jesus Cristo, você é absolvido pela graça de Deus. Por quê? Porque você está crendo naquele que pagou o preço dos seus pecados. Jesus é aquele que veio a este mundo para pagar o preço dos nossos pecados. Eu não tinha condições de pagar o preço da minha salvação. Não. Nenhuma pessoa tem condições, por mais justo, por mais santo, por mais boa ou boníssimo que a pessoa seja, ele não tem condições de pagar a sua salvação. O apóstolo Pedro, ele é enfático ao dizer: não foi com ouro ou com prata que nós fomos comprados da nossa vã maneira de viver, mas foi pelo precioso sangue do Senhor Jesus. Veja, a justiça de Deus, ela se revela no evangelho. É Deus descendo até nós, pagando os nossos pecados, coisas que nenhuma pessoa poderia fazer. A palavra de Deus no Salmo diz assim: não existe um justo, nenhum sequer. O profeta dizia isso: não existe um justo, nenhum sequer. Por toda a palavra de Deus está claro que não existe um justo, nenhum sequer. Mas Jesus, sendo justo, veio a este mundo para pagar o preço da nossa redenção. O homem tinha caído no pecado lá em Adão. Adão foi reprovado quando ele caiu em pecado, em desobediência. E desde Adão até Jesus, a morte tem reinado sobre os homens. Mas aquele que recebe a Jesus como Salvador, recebe na sua vida a justiça de Deus. Que coisa maravilhosa!
É algo incompreensível à mente humana. A pessoa não consegue entender. Uma vez eu estava pegando uma carona com um advogado, que eu estava vindo do seminário de Cianorte, e eu estava falando para ele que Jesus havia morrido na cruz para pagar os pecados da humanidade. Ele disse: eu não aceito um negócio desse. Como que uma pessoa que morreu há quase 2000 anos atrás, ele pode pagar os meus pecados? Intelectualmente não se compreende isso, mas é somente pela fé em Jesus. É por isso que Paulo, ele não se envergonhava do Evangelho, porque a justiça de Deus, ela se revela no Evangelho. E a justiça de Deus é essa: você é pecador, você é condenado, você está destinado à condenação, mas se você recebe a Cristo, aquele que pagou o preço da sua redenção, você é livre da condenação. É simples demais, e esta é a justiça de Deus. Eu não preciso morrer, eu não preciso ser condenado eternamente por causa dos meus pecados. Você não precisa ser condenado pelos seus pecados. Basta aceitar a justiça de Deus. E Paulo, ele fala: eu não me envergonho, porque o Evangelho é a justiça de Deus. E por causa disso, meus prezados, Paulo está dizendo aqui, neste capítulo 1, que ele estava pronto a pregar o Evangelho a todas as pessoas. Se existiu um homem que se esforçou bastante no primeiro século do cristianismo, foi o apóstolo Paulo. Ele foi em muitos países, ele foi em muitas cidades, pregando o Evangelho, e muitas vezes sofrendo perseguição, muitas vezes sofrendo apedrejamento, rejeição, preso, algemado, levando surra, mas ele não se cansava de ir pregar o Evangelho. E ele disse: eu estou pronto. Prezados, isto é uma coisa que fala muito ao nosso coração. Hoje nós estamos vivendo no século 21. Nós temos à nossa disposição os meios de comunicação, a internet. Nós temos tudo para pregar o Evangelho. E nós precisamos dizer: eu estou pronto a pregar o Evangelho. O objetivo do meu coração ao abrir este canal não é outro a não ser pregar o Evangelho, porque eu também não me envergonho do Evangelho. Existem pessoas rejeitando o Evangelho, existem pessoas não aceitando o Evangelho, mas nós precisamos receber o Evangelho. E você, pregadores do Evangelho, precisamos cada dia da nossa vida não nos esquecermos disso. Nós precisamos pregar o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. No Evangelho se revela a justiça de Deus, não é a justiça humana. E Paulo está dizendo: eu estou pronto a pregar o Evangelho a todos os lugares. Quando Paulo esteve preso em Roma, quando ele foi levado para ser julgado diante de César, ele alugou uma casa ali em Roma. E ali, todos os dias, ele recebia pessoas. Todos os dias ele pregava o Evangelho. Todos os dias ele dizia incansavelmente que no Evangelho se revela a justiça de Deus. E ele estava pronto a pregar o Evangelho. Mesmo algemado, mesmo preso, ele desejava pregar o Evangelho. Porque o Evangelho precisa ser pregado. Ainda que nós estejamos numa época em que existe a ciência que tenta anular as coisas antigas, ainda que existam hoje ideologias, ainda que existam hoje os negacionistas, as pessoas que estão negando que o homem não tem uma outra vida após esta. Mas eu acredito, porque Jesus é a pessoa que veio do outro mundo e ele voltou para o outro mundo. E ele disse que um dia ele voltará.
Eu estou sempre falando nos meus vídeos sobre esta questão, que Jesus um dia voltará. E nós precisamos crer nesta palavra, nós precisamos aceitar esta palavra, para que nós não sejamos pegos de surpresa, como aquelas virgens que cochilaram, que de repente permitiram que o azeite se acabasse das suas vasilhas, e quando o noivo bateu, elas não estavam prontas. Elas tiveram que, no último momento, ir atrás de azeite para abastecer as suas vasilhas. As 5 virgens, quando foram a buscar o azeite e elas voltaram com azeite, já não encontraram mais o noivo. A porta havia se fechado. Por quê? Porque não estavam preparadas, não estavam vigilantes, estavam achando que o noivo demoraria para voltar. Sim, nós sabemos que já fazem quase 2000 anos que Jesus fez esta promessa. Mas na cronologia de Deus, algo tinha que se cumprir. Os tempos teriam que se passar. E tudo indica que na cronologia divina, na revelação da palavra, nós estamos vivendo o mais próximo possível. Nós estamos vivendo o tempo que Jesus vai aparecer, que Jesus vai primeiro arrebatar a sua igreja para que o anticristo entre em cena nesse mundo, o governador mundial, que o globalismo está trabalhando para que isto aconteça. As nações estão trabalhando. Eles não sabem que estão preparando tudo para que seja cumprido a palavra de Deus. Eles não sabem que eles estão preparando tudo para que o anticristo apareça e a palavra de Deus se cumpra. Mas nós que cremos no Evangelho, nós estamos esperando o Senhor Jesus voltar. Então vamos crer no Evangelho. Paulo disse: não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Porque no Evangelho se revela a justiça de Deus. Justiça maravilhosa, justiça incompreensível à mente humana. Muito obrigado e Deus que abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.